Bom dia a todos. Hoje iniciamos então o mês de agosto, um mês vocacional, um mês importante no ano litúrgico, em que amanhã celebramos então o dia dos sacerdotes, presbíteros diocesanos, como nós conhecemos. E então nós queremos, mas neste primeiro dia de agosto, nós celebramos também um dos importantes santos da igreja. Se ontem celebramos então Santo Inácio de Loyola, hoje nós celebramos Santo Afonso Maria de Ligório, que também foi doutor da igreja, um dos que deixou importantes livros escritos, e um dos mais importantes sobre teologia moral, que eles, resultado do seu trabalho como confessor, atendendo as pessoas necessitadas, a maneira como ele orientava, e por isso também ele é um dos mais importantes orientadores e patrono dos confessores. Mas Santo Afonso de Maria Ligório é italiano, nasceu na Itália, nasceu em 27 de setembro de 1696. Era de uma família nobre na região de Nápoles, na Itália. Teve uma educação muito forte em ciências humanas, em línguas modernas e nas línguas clássicas da história. E também foi pintor, músico, e aos 19 anos, graças ao seu trabalho, à sua inteligência, à sua doação, ao seu estudo, já foi advogado. E trabalhou então como advogado até uma parte da sua vida, mas desde o início seus pais e principalmente a sua mãe fizeram também uma educação forte na fé. E ele procurava sempre ao longo da sua vida viver, buscar a graça de Deus e também manter-se, fazer tudo para evitar que errasse, que pecasse, cometer pecados. E ele atuava na igreja, criando grupos vários de pastorais, e como advogado ele sofreu uma grande desilusão, diz a história, por interferências políticas, ou perdeu uma causa importante e ele ficou decepcionado. E na Semana Santa do ano de 1722, ele tinha então 26 anos, ele praticamente se entregou completamente à causa de Jesus. E em 1723 ele abandonou a sua carreira para se dedicar e ser sacerdote. E ele então foi ordenado sacerdote aos 30 anos de idade e buscou sempre trabalhar com os mais necessitados, com os mais pobres, e fundou um trabalho que chamava Capelas da Tarde na região da Itália, em que ele instruía os leigos para fazer oração, proclamação e reflexão da palavra de Deus. E ele fundou então em 1731 a Ordem do Santíssimo Redentor, porque ele foi um grande entusiasta na propagação da palavra, do amor a Jesus Cristo, ao Santíssimo Sacramento e também a Nossa Senhora. E então, no ano seguinte, ele fundou a Congregação do Santíssimo Redentor, conhecida como os Redentoristas. E também, como músico, ele deixou músicas que até hoje são cantadas, principalmente na época de Natal na Itália. Deixou poesias, livros importantes, e um dos mais importantes, como eu disse, o livro sobre reflexão de teologia moral. Aos 62 anos ele foi ordenado bispo, mas o grande legado dele foi exatamente a Congregação dos Redentoristas, que se espalhou o mundo afora e hoje está presente em mais de 80 países. E no Brasil,
eles chegaram exatamente em 1894 e hoje eles administram no Brasil, de destaque, bem conhecidos, o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, isso desde 1894, né, em Aparecida, que é um dos maiores, se não o maior santuário mariano do mundo, com capacidade nas celebrações, nas atividades litúrgicas para mais de 30 mil pessoas. E também eles administram o Santuário do Divino Pai Eterno em Goiás, que é também bem conhecido, né, a atividade dos redemptoristas. Mas o maior número deles é exatamente em São Paulo, onde eles têm também um grande seminário e fazem um trabalho social muito importante. Mas de Santo Afonso Maria de Ligório, nós precisamos o quê? Ter presente o grande exemplo que ele foi de amor a nosso Senhor Jesus Cristo, a sua palavra, ao Santíssimo Sacramento, e um dos importantes também que ele nos deixa e que a gente usa principalmente nesse tempo de pandemia, devemos usar, que é a oração para a nossa comunhão espiritual, quando não podemos participar presencialmente e comungar sacramentalmente. E também a devoção a Nossa Senhora. E por isso que ele se chama também, acrescentou ao seu nome na ordenação Maria, Santo Afonso ou Afonso Maria de Ligório. Então que a gente aprenda exatamente isso, essa doação de abrir realmente mão de muitas coisas na nossa vida para servirmos a causa de Jesus Cristo, ao Santíssimo, a Santa Eucaristia e a Nossa Senhora, nossa Mãe, Mãe de Deus. Que vivendo uma vida de oração, sejamos exemplo na nossa família, na nossa comunidade e sintamos sempre a presença de Deus junto de nós, testemunhando e anunciando sem medo, assumindo todas as consequências e abrindo e nos entregando o máximo possível à causa de nosso Senhor Jesus Cristo, para que o Espírito Santo haja em nós e a gente possa testemunhar de modo especial, nesse mês vocacional, a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa devoção à nossa Mãe Maria. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Nossa Senhora, intercedei por nós.